Então vamos iniciar mais um vídeo da disciplina Introdução à Álgebra Linear, unidade 1, e aqui vamos começar a falar sobre sistemas lineares. Então vamos falar um pouco sobre equações lineares, os sistemas lineares, e a matriz aumentada de um sistema de equações lineares. Vamos tratar de alguns exemplos e também deixar alguns exercícios para vocês trabalharem. E esse conteúdo ainda é um conteúdo do capítulo 1, agora a gente está aqui especificamente tratando das seções 1.1 e 1.2, as páginas que vão de 1 a 125. Lembrem-se que a gente falou de matrizes está um pouco mais à frente, então agora a gente está voltando, falamos de matriz e agora estamos voltando para sistemas lineares. Então vamos falar bastante coisa sobre sistemas lineares, depois mais algumas coisinhas sobre matrizes, determinantes, e isso vai ficar sempre fazendo essa ligação agora entre matriz, sistemas lineares e determinantes. Bom, então o que é um sistema linear? Primeiro, uma equação linear. Então uma equação linear nas n incógnitas ou variáveis, então você pode chamar incógnitas ou variáveis. Então eu vou denotar assim, x1, x2, reticências até xn. Então uma equação da seguinte forma que está aqui. A1x1 mais A2x2 mais reticências ANxN, isso tudo igual a B. Então, isso é a forma genérica de uma equação linear com n incógnitas, ou n variáveis. Então, esses termos A1, A2 até a n, e o termo B também, são constantes, conhecidas. As incógnitas são essas variáveis aqui, representadas por essas letras. Então, são os valores desconhecidos, os quais você, resolvendo a equação, estaria calculando a solução. Então essas constantes A1, A2, reticências AN e B são constantes conhecidas. Eles podem ser reais, mas podem ser também números complexos. Mas como eu já mencionei, o nosso foco vão ser sempre com números reais, então poucas vezes vamos tratar de situações envolvendo números complexos. Mas elas existem também e são muito importantes. Então, para que essa equação seja uma equação linear, pelo menos um desses coeficientes tem que ser diferente de zero, tem que ser não nulo. Porque senão você zera tudo aqui. Se for tudo zero, todos esses coeficientes foram zero, tudo que está aqui desse lado vai ficar igual a zero. E aí você não vai ter uma equação. Então, pelo menos um desses coeficientes tem que ser diferente de zero. Então, um caso importante, essa constante aqui pode ser qualquer número real, ou complexo também, pode ser qualquer número, mas um caso importante é quando ele é zero. Então, nesse caso importante, a gente diz que a equação linear ela é homogênea. Então, uma situação importante que aparece muito e vai aparecer muito aqui também. Então, essa é a forma padrão de uma equação linear homogênea. Então veja que aqui passou a ser zero. Aqui é um número qualquer e aqui zero. Dois casos particulares é quando o n é 2, eu só vou ter duas variáveis. Então nesse caso não tem por que a gente usar essa notação, porque ela vai sobrecarregar na hora de escrever. Então a gente comum usar uma coisa desse tipo aqui, que tira esses índices, já simplifica um pouco a notação. Então a gente usa as variáveis x e y e a equação, no caso 2, né? A1x mais A2y igual a B, e se for homogênea, é igual a zero. O outro caso é quando n é igual a 3, que a gente também vai escrever assim, A1x, A2y, A3z igual a B. Então isso só para não ficar escrevendo esses índices aqui, mas no livro, inclusive, o autor do livro não faz essa simplificação, mas vale a pena fazer, que não vai ganhar nada usando essa notação aqui. Então, deixar essa notação com os índices quando estiver tratando de equações maiores, maior que 3 variáveis, maior que 3 incógnitas, 4, 5, etc. Então, por exemplo, esses exemplos aqui, na verdade, são contra-exemplos, são exemplos de equações que não são lineares. Então veja, o fato de ser linear tem a ver com o que acontece com as incógnitas. Então elas têm que ser especificamente desse jeito.
Então aqui eu tenho uma 2x2, 2x ao quadrado, mais y mais z igual a 1. Bom, você pode pensar nisso como uma equação, mas isso é uma equação não linear. Então veja que ela está nesse formato aqui especificamente, no caso particular n igual a 3. Então nesse caso o A2 é 1, o A3 é 1 também, mas ela não é uma equação linear, por quê? Porque aqui, ó, o x não está na potência 1, está na potência 2, então ela perdeu a linearidade. Então essa equação é um exemplo de equação não linear. Esse outro exemplo, aqui x mais seno y mais z igual a 0. Ela está aqui, seria A1 igual a 1, A3 igual a 1, mas na parte que envolve a incógnita y não está nesse formato, que envolve essa função aqui, seno de y. Então isso também não é uma equação linear, equação não linear. Essa outra aqui, menos ainda. Então aqui, por exemplo, envolve a incógnita y aparecendo na função logarítmica, aqui a x, né? A x envolvendo a função logarítmica, a y envolvendo a função exponencial e a z está aqui na raiz quadrada. Então essa equação também é não linear. Então equações não lineares, obviamente, também existem, são muito importantes, só que o estudo delas é bem mais complicado, mais sofisticado, requer bem mais recursos de matemática na maioria das vezes, salvo algumas situações que você faz algum artifício e consegue resolver, mas de modo geral as equações não lineares são bem mais difíceis de serem resolvidas. Enquanto que para as equações lineares a gente tem todo um formalismo um pouco mais, bem melhor desenvolvido. Então, sabendo o que é uma equação linear, então vamos tratar do que interessa aqui, que são os sistemas lineares. Então, um sistema linear, M por N, então percebam aqui o paralelismo com a ordem de matriz. Então, lembre-se, fala de matriz, ordem M por N. Aqui eu estou falando sistema M por N, tá? Então, é um conjunto de M equações. Então, esse primeiro número aqui vai indicar o número de equações. Então, M equações lineares, tá? Tem que ser equações lineares com N incógnitas. Então, o segundo termo aqui já tem a ver com o número de incógnitas ou o número de variáveis. Então, esse é um sistema linear, M por N, sempre envolvendo equações lineares, M equações e N incógnitas. Então, a forma geral de um sistema desse tipo, eu vou sempre abreviar sistema linear por SL, sistema linear. Então, são N equações. Então, eu tenho aqui a primeira equação, tá? A segunda equação, reticências, até a última equação, a mésima equação, tá? Perceba, esse primeiro índice aqui, ó, que está sempre aparecendo como sendo 1, tem a ver com a ordem da equação, ou seja, aqui é a primeira equação, a equação que aparece em cima aqui no caso. Primeiro, nesse caso aqui, significa isso, que é a que está no topo aí da forma padrão de descrever o sistema. Então, esse valor fixado, sempre 1, porque tem a ver com essa primeira equação. Já o segundo está variando, ó, aqui é 1, aqui é 2, reticências até N. Então, 1, 2, N, por quê? Está correspondendo aqui à variável, à incógnita. Então, esse 1 está associado à primeira incógnita, esse 2 à segunda incógnita, e assim por diante até a enésima incógnita. E assim com as outras equações. A segunda equação, essa que está aqui na segunda linha, esse primeiro índice está fixado no 2, porque está representando essa segunda equação, enquanto o segundo índice está associado ao índice da incógnita. E assim por diante até chegar na última equação, a equação de ordem M. Então aqui, ó, fixado sempre o valor M, e aqui variando de acordo com o índice da incógnita. Então, um sistema de M equações com N incógnitas. Bom, sistemas de equações lineares, eles existem na literatura, na história da matemática há muito tempo. Já as matrizes são coisas mais recentes. E tem uma relação muito importante entre sistema de equações lineares e matrizes, que a gente vai escrever aqui, e que vai ser fundamental para a gente ter uma teoria para resolver sistemas lineares. Então, as matrizes vão ser fundamentais aqui. Então, observando que usando a operação de multiplicação de matrizes, sistema linear,
Sistema linear desse tipo aqui pode ser escrito assim, ó. Produto dessa matriz, essa matriz aqui, por esse vetor coluna, ou matriz coluna, se quiser, dando igual a esse outro vetor coluna. Então, se vocês fizerem a multiplicação aqui, vocês vão multiplicar essa linha por essa coluna. Quando você fizer essa multiplicação, vai dar essa equação aqui. Vai dar essa expressão. Igual do outro lado B1, por quê? Que é o elemento aqui. Se fizer a multiplicação dessa linha por essa coluna, vai dar a segunda equação. Igual ao B2, é o segundo elemento do vetor. E assim por diante até chegar na última linha. Então, na última linha, eu vou multiplicar esses elementos por esse vetor. E aí, quando eu fizer essas contas, vai dar isso daqui. E isso é igual ao último elemento do vetor aqui. Então, esse sistema descrito assim, da forma padrão para sistemas lineares, pode ser descrita de uma forma matricial, usando o produto de matrizes, igualdade também de matrizes. E de uma forma ainda mais compacta, a gente pode escrever um sistema linear dessa forma. O sistema AX igual a B, onde isso aqui a gente chama a equação matricial do sistema linear. Então, um sistema linear desse tipo aqui, sendo representado com uma equação, só que agora é uma equação matricial, porque esse coeficiente A é essa matriz que está aparecendo aqui. Então, essa matriz aqui é a matriz A, tá? Então, ela é uma matriz de ordem M por N, e essa matriz é chamada matriz dos coeficientes do sistema. Esse vetor, esse elemento X é esse vetor coluna. Então, é esse vetor coluna que está aqui, tá? Então, X igual a esse vetor coluna. Então, esse é o vetor coluna das incógnitas, ou o vetor das incógnitas das variáveis, se você quiser. E esse B é esse outro vetor aqui, que é simplesmente o vetor dos termos independentes, das constantes independentes que não aparecem no sistema de equações como coeficientes das variáveis. Então, daí a gente pode definir o seguinte: o que vem a ser uma matriz aumentada no sistema linear? Então, a gente vai resolver sistemas lineares usando matrizes, é a forma mais eficiente de se resolver sistemas lineares, tá? Então, e aqui a gente já vai introduzir esse conceito de matriz aumentada de um sistema linear. Então, isso por definição, isso é definido da seguinte forma, definido e denotado assim. Então, a matriz aumentada, essa notação aqui, ó, então a notação de matrizes. Só que essa matriz, ela vai ser formada pela matriz A, a matriz dos coeficientes, e a matriz B, a matriz das constantes independentes, tá? E para separar as duas, a gente coloca essa barrinha vertical, tá? Então, isso é para ajudar a gente a organizar o raciocínio, para a gente não fazer confusão. Ou seja, isso é simplesmente o seguinte: isso aqui é igual a isso. Isso é a matriz aumentada. Então, isso que está aqui, essa parte que está aqui, são as entradas da matriz dos coeficientes, que é a matriz A, tá? Enquanto que esses elementos que estão aqui nessa coluna são as entradas do vetor coluna B, esse aqui, tá? E aí a gente coloca essa barra entre eles só para separar, para não correr risco de, na hora de fazer as contas, misturar, tá? Então a gente coloca essa barra, ou se quiser pode colocar tracejado também. O importante é fazer alguma coisa aqui para não misturar os valores, ok? Então, por exemplo, considere esse sistema aqui. Sistema 3x mais 6y menos 5z igual a 0. 2x mais 4y menos 3z igual a 1. X mais y mais 2z igual a 9. Então, esse é um sistema dessa forma, padrão, com três incógnitas, as incógnitas x, y e z, e 3 equações. 3 incógnitas e 3 equações. Não é preciso que o número de incógnitas seja igual ao número de equações. O número de incógnitas pode ser maior que o número de equações, mas também pode ser menor que o número de equações, como aqui está sendo igual, mas a gente vai ver exemplos também que não é igual, pode ser maior ou menor. Então,
A matriz dos coeficientes é simplesmente olhar os coeficientes de cada incógnita e montar a matriz. Então, essa que está aparecendo é a matriz dos coeficientes, estou chamando ela de A, matriz A. Então, se olha aqui, o coeficiente de x é 3, o de y é 6 e o de z é menos 1. Então, é isso que está aparecendo aqui, 3, 6 e menos 1. Primeira linha da matriz dos coeficientes. A segunda linha, coeficiente de x 2, de y 4, de z é menos 3. Então, aqui 2, 4 e menos 3. Tá? E na terceira linha, como entre aspas, não tem nada aqui, mas quando não tem nada fica subentendido que é o número 1. Então, aqui o coeficiente de x é 1, aqui o coeficiente de y é 1 e o de z é 2. Então, essa é a matriz, terceira linha da matriz dos coeficientes. Então, aqui é a matriz dos coeficientes e aqui o vetor das incógnitas. Então, se vocês fizerem a multiplicação aqui, essa linha por essa vai dar essa primeira equação. Se fizer essa linha por essa coluna, vai dar a segunda. E essa terceira linha por esse vetor, vai dar a terceira equação aqui, igualando a esses valores. Então, essa aqui é a matriz dos coeficientes desse sistema, tá? Então, isso que está escrito aqui é esse formato que está aqui na situação geral. E aí, a matriz aumentada é simplesmente, usando a notação, né? Isso daqui. Então, peguei a matriz, os coeficientes da matriz, eu peguei as entradas da matriz dos coeficientes, a matriz A, né? E aí, coloco eles aqui, separo por uma barra, ou então pode tracejar também, se quiser. E aí, aqui do outro lado, a matriz, o vetor coluna, que representa os termos independentes aqui. As constantes independentes. Então, essa aqui é a matriz aumentada desse sistema, tá? Desse sistema aqui. Então, por exemplo, eu deixo aqui como exercício, vocês fazerem a mesma coisa, vocês identificarem quem é a matriz dos coeficientes em cada um dos sistemas. Eu tenho 5 sistemas aqui, ó, esses 3 aqui e mais esses 2. Então, deixo para vocês identificarem a matriz dos coeficientes e também montarem a matriz aumentada de cada um desses sistemas. Só observem para esse exemplo aqui, os 4 primeiros são exemplos de sistemas com 3 equações e 3 incógnitas. Enquanto esse último tem quantas equações? Tem 4 equações e tem 6 incógnitas, tá? Então, o que é mais um pouquinho diferente é esse aqui. Já vai dar uma matriz dos coeficientes 3 por 6 e a matriz aumentada é 3 por 7, tá? Bom, e aí para finalizar, o que vem a ser, o que a gente almeja realmente com sistemas lineares é resolvê-los, então é encontrar a solução dos sistemas lineares. Então a gente vai definir aqui o que vem a ser o conjunto solução. Então o conjunto solução de um sistema linear é o conjunto de todos os valores, né, x1, x2 até xn, que satisfazem o sistema. Ou seja, os valores que você vai pegar aqui e substituir no sistema, então se pegar os valores aqui, substituir no sistema genérico, vai satisfazer cada uma das equações do sistema. Então isso é o que a gente vai aprender a determinar já nos próximos vídeos, vai ser todo focado nisso e vários vídeos que vão vir agora em sequência vão ser focados na resolução de sistemas lineares e a determinação do conjunto solução desses sistemas lineares, certo? E aí a gente vai ver o método mais eficiente para resolver esses sistemas e que é muito importante, tanto teoricamente falando, quanto também na prática, quando você vai aplicar isso em outras áreas. Bom, então com isso esse vídeo é um pouco mais curto mesmo, porque nos outros vão ser um pouco mais pesados. Então aqui a gente discutiu sistemas lineares, mais especificamente equações lineares, né? E os sistemas correspondentes. E a matriz aumentada, então o destaque aqui é a matriz aumentada.
Então aprendam através dos exemplos que eu deixei como exercício a descrever a matriz aumentada de cada um dos sistemas, tá? E aí foram discutidos alguns exemplos, alguns exercícios, e vocês, como sempre, vão complementando o que está sendo falado nesse vídeo com a leitura do livro-texto nas seções correspondentes. Bom, e é só por enquanto, e na sequência vão vir vários vídeos em que a gente vai resolver vários sistemas para ilustrar cada situação, as situações mais importantes que aparecem, e aí esses vídeos vão ser um pouco mais carregados de contas e um pouco mais puxados. Então, tchau.